Sempre me encantei com estudos sobre transformação humana. Passei 13 anos no meu país estudando letras, psicologia, filosofia e teologia. Tudo em inglês. Esses estudos me ajudaram ao longo do tempo a atender muitas pessoas com seus diversos desafios na vida. Eles me levaram a conhecer outros países e idiomas. Esses estudos me trouxeram ao Brasil. Eu cheguei ao Brasil com apenas 2 frases em português. Bom dia, para facilitar a convivência, e estou com fome, para garantir a sobrevivência. Então, estudei português o mais rápido que eu podia. Estava empolgado com a possibilidade de aprender com o povo brasileiro e contribuir com meus estudos, até o vencimento do meu projeto aqui. Trabalhei nas comunidades periféricas de São Paulo, engajado com filantropia e formação humana. Ofereci atendimentos gratuitos e vivia uma vida de austeridade. Eu me virava com um pouco. Porém, esse estilo de vida mudou radicalmente quando eu me apaixonei por uma brasileira. E decidi constituir minha própria família e ficar no Brasil de vez. Mas, para cuidar bem da família, precisava arrumar uma renda melhor. Precisava de um emprego regularizado. Logo pensei nos meus estudos. Podia ser um professor ou algo voltado ao ensino. Assim pensava, mas foi uma decepção. Descobri que meus estudos não eram reconhecidos no Brasil, não tinham valor nenhum no Ministério da Educação. Sem eles, não podia exercer nada profissionalmente ou fazer outros estudos. Para isso, era necessário fazer uma convalidação, que na época exigia fazer algumas matérias, escrever dissertações, arrumar orientadores, apresentar os trabalhos, fazer defesas e depois passar as provas. Só assim conseguiria a convalidação. Era praticamente refazer tudo o que já tinha feito. Bem que adorava estudar. Até que toparia fazer tudo novamente, mas também descobri que nem meu ensino médio tinha validade. Era obrigatório também frequentar a escola para tê-lo reconhecido. Não entendia por que o processo era tão complicado. Daquele jeito, via que não era viável. Aquilo me deixou arrasado. Eu me sentia como se tivesse sido anulado e zerado. Depois de anos e anos de estudos e pesquisas, nada, zero. E agora? Sem aqueles documentos oficiais, como arrumar um emprego? Que tipo de trabalho? Será que vou voltar para o meu país? Eram as minhas perguntas. Algum tempo depois, a resposta veio por meio de um convite. Fui convidado a dar aulas de inglês para executivos numa empresa. Não entendia porque alguns executivos ainda precisavam estudar inglês, mas aceitei o convite. Era a única alternativa que encontrei. Como a empresa não exigia a convalidação da minha fluência, foi um alívio. Afinal, o inglês é minha língua materna e meu mundo acadêmico foi moldado por inglês. Assim, comecei a frequentar as empresas e conhecer o mundo corporativo. Ensinava inglês de negócios. Todos os dias junto com executivos, tratando de marketing, vendas, administração, finanças, negociações, apresentações, recursos humanos e tudo sobre comunicação empresarial e corporativa. Minha eterna gratidão por conhecer muitos alunos maravilhosos com sua variedade de competências e especialidades, das quais aprendi bastante. Graças a eles encontrei meios e apoio para sustentar minha família. Acompanhar os executivos nas aulas é igual ganhar muitas faculdades e fazer estudos de casos reais. Eles treinavam e elaboravam operações, estratégias e relatórios em inglês. O negócio com eles, o inglês comigo. Ser um professor de inglês era fácil para um nativo como eu. Porém, apesar da relativa facilidade, eu sentia uma inquietação recorrente. Apesar dos melhores métodos adotados, alguns executivos não conseguiam avançar como desejavam. Estavam estagnados e travados no inglês. Alguns até faziam intercâmbio no exterior e colecionavam cursos, mas não se sentiam aptos para encarar uma comunicação empresarial esperada. Puxa vida, parece que falar inglês bem é uma raridade. Até que dava para entender que alguns estudavam sem motivação forte. Só queriam um tipo de inglês para se virar nas viagens ou por outros motivos de entretenimento. Não tinha nenhum objetivo profissional com inglês. E não era para esperar tanto. Tudo bem. Porém, muitos buscavam aprender com o objetivo claro de crescer e contribuir na carreira. Mas sem sucesso. Continuavam com o inglês abaixo do ideal. Eu não me conformava com isso. Uma pesquisa realizada entre 78 empresas internacionais, o Business English Index,
posicionou o Brasil entre os últimos colocados da lista. Aliás, todos os anos e em todos os tipos de pesquisa de proficiência em inglês, o Brasil sempre fica embaixo da tabela. Essas pesquisas me deixaram triste. Na verdade, eu não sou fã de ranking ou testes de proficiência em idiomas, porém eles mostram dados e fatos e eles não deixam de ser verdade. Conheci muitos executivos que passavam anos estudando inglês que não surtiu efeito em sua carreira. Será que o inglês é tão difícil assim para eles? Isso não faz sentido. Não mesmo. São profissionais inteligentes e bem formados, pessoas capazes de aprender tudo nesta vida. Justo menos inglês profissional? Ah, não. Não havia nenhuma lógica. Eu buscava ser o melhor professor que eu podia ser, mas ao mesmo tempo eu me culpava quando alguém não alcançava o resultado. Havia aprendido que para ser um bom professor, eu devia adotar o padrão de ensinar inglês feito no Brasil, seguindo os conhecidos pilares de ensino de idioma que todo mundo conhece bem: escutar, ler, escrever e falar. Lado a lado vem a gramática, vocabulário, pronúncia, tarefas, exercícios e testes para verificar os resultados. Também tem um monte de filmes, seriados e músicas para reforçar o aprendizado. As escolas ensinam assim. Eu tinha aprendido assim também. Apesar de toda a tecnologia de hoje, com todos os tipos de materiais, métodos, escolas e professores, mesmo assim poucos conseguem avançar de fato. Eu me sentia fracassado por fazer parte de uma profissão de ensino de idiomas que dá um bom retorno financeiro, mas produz pouquíssimos falantes de inglês de alta qualidade que o mundo de negócios precisa. E para piorar, via muitos executivos iludidos pelos cursos de inglês bem abaixo dos padrões de comunicação corporativa internacional. Não iam corresponder às apresentações e negociações de alto nível. Minha frustração só aumentava. Pensava se valia a pena seguir dando aulas. Pensava em desistir e começava a deixar de ensinar inglês aos poucos. Mas dessa vez o motivo não era apenas o inglês. Eu sentia uma angústia crescente dentro de mim. Para mim era insustentável ser apenas um professor de idioma puramente técnico e linguístico. Justamente por causa de toda a bagagem de conhecimento e habilidades guardadas dentro de mim, eu não conseguia olhar para as pessoas apenas como alunos e alunas de inglês, sem perceber o que está por trás ou dentro delas. A alimentação em inglês pode ser técnica, às vezes, mas muitas vezes é uma ponta de iceberg dos motivos mais profundos não percebidos ou não resolvidos. Percebia o olhar e a energia dos profissionais insatisfeitos, cansados e desmotivados. Eu via profissionais super empenhados, mas sem clareza de sua identidade e propósito. Estavam ali apenas como ferramentas de trabalho e máquinas para o lucro. Que triste isso. É fácil entender a falta de motivação com o inglês quando alguém está numa carreira errada ou sem clareza do que realmente quer na vida. Como alguém com cabeça e coração fora do lugar pode se dedicar plenamente? Com baixa autoestima e conflitos internos, como alguém se motiva para adquirir uma habilidade que irá colocá-lo em situações de exposição e julgamento? Para um estudo sem foco, sem desempenho e sem resultado, existem motivos que não têm nada a ver com inglês, mas desafios na vida pessoal e familiar. Eu via muitas coisas não porque eu queria ver, mas porque não tinha como não ver. Mas eu ficava quieto porque estava ali dando aulas de inglês, só inglês. Nada mais, nada menos e nada fora do inglês. O desejo de ajudar alguém, além do inglês, me consumia e me deixava angustiado. Essa angústia foi confirmada quando eu conheci uma aluna executiva. Ela transmitia saúde, carisma e inteligência. Uma executiva bem-sucedida e remunerada que demonstrava as qualidades de uma mulher realizada na vida e carreira. Falava inglês, embora abaixo do nível desejado para o cargo e status dela. Numa das aulas, ela me disse algo que me deixou em silêncio na hora. Olhou para mim e disse: Hamlet, batalhei e conquistei muitas coisas, mas parece que minha carreira não tem muito sentido. Tenho tudo, mas não me sinto realizada como devo. Sinto que falta algo, mas não sei o que é. Aquela conversa mudou definitivamente meu jeito de ver os executivos e o inglês.
que ela me ensinou que nem todos os executivos estão na empresa apenas para buscar segurança financeira e crescimento na carreira. Alguns, como ela, buscam algo além. Enquanto não encontram, eles não se realizam. Se a executiva não achava sentido em suas conquistas, qual é o sentido para ela estudar inglês então? Pode até ficar fluente, mas não vai agregar em nada. Para profissionais como ela, como o inglês pode fazer sentido? Como fazer sentido para quem não vê nele nenhum sentido? Qual é o sentido do inglês para quem busca maior significado e realização na carreira e na vida? De fato, poucos profissionais têm prazer de aprender inglês. Muitos estudam na base de pressão e medo de não atender às expectativas e exigências do trabalho. Outros ficam no meio do caminho e perdem o ímpeto de seguir em diante. E outros se escondem atrás da fachada do inglês mediano, se desculpar do seu inglês ou recorrer a alguém mais fluente para evitar aparecer e correr o risco de ser desaprovado, desvalorizado e passar vergonha. Havia fins de semana quando tinha que socorrer executivos que perdiam sono e apetite por causa das apresentações de negócios em inglês, na presença de estrangeiros e seus superiores brasileiros. Eu me perguntava onde arrumar um tipo de aprendizado que ajudasse a superar bloqueios emocionais e técnicos. Algo que impulsionasse o inglês de fato. Algo que respondesse aos anseios mais profundos da vida. Algo que fizesse a pessoa avançar no inglês e na carreira ao mesmo tempo. Algo com muito sentido. Viajava demais nas perguntas. Mas foi justamente assim que comecei a enxergar uma luz. A luz veio a partir de um convite para assessorar uma assembleia de psicólogos e psiquiatras em São Paulo. Se tratava de profissionais especialistas em acompanhar clientes em depressão e pessoas na beira do suicídio. Professores veteranos e palestrantes renomados. Justo eu, um estrangeiro sem certificados convalidados, escolhido para assessorar os peritos e doutores em saúde mental e emocional? No entanto, falar com eles era como voltar para casa, matar saudades no meio das pessoas com conhecimentos em comum. Com elas, ganhei apoio e coragem de deixar as inquietações, angústias e frustrações para trás. Um novo horizonte se abriu. Foi assim que nasceu o método High Evolution e um método bem reforçado de formação humana e comunicação, sem depender de nenhuma convalidação. É uma bela combinação de psicologia, filosofia, teologia, coaching e mentoria. Ao mesmo tempo, é um método massivo e imersivo em inglês. Com foco maior em hard skills e soft skills, ele visa ajudar os profissionais a ganharem confiança e competência e seguirem uma carreira diferenciada com um propósito inabalável. No dia que introduziu o método, ele provocou muito interesse entre os executivos, despertou aquele gosto de aprender o idioma e provocou empolgação sobre descobertas mais profundas da vida por meio do inglês. Eles começaram a acolher o inglês de outra forma. Não é mais algo forçado, mecânico ou acadêmico. Eles toparam fazer um mergulho em inglês e se entregaram ao inglês. Eles ficaram mais desafiados, porém empolgados porque aprenderam as táticas chaves para gerar mais autonomia e velocidade. Além de impulsionar o inglês, eles obtiveram autoconhecimento profundo, ganharam mais força na superação das sabotagens internas e melhores habilidades e práticas para sua carreira. Enfim, eles ajudaram a resgatar meus conhecimentos adormecidos, conhecimentos que agora estão liberados a serviço dos profissionais brasileiros. Por fim, o que realmente precisa para avançar no inglês na carreira? Se isso é realmente o que você quer, é preciso dar sua resposta definitiva. Você quer avançar no inglês e na carreira? Você realmente quer avançar no inglês e na carreira? Você realmente quer avançar no inglês e na carreira? Se a resposta é sim, busque alta evolução.